Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluninho. Tudo bem com você? Tranquilo? Tenho certeza absoluta que você estava morrendo de videoaula, certo? Então, chegou a hora de falarmos sobre a última aula dele, Karl Marx, ou aula final. Tcharam. Vamos que vamos, né, gente? Bom, vocês lembram que a nossa última aula dele foi muito importante, né? Nós vimos a questão do materialismo histórico, o socialismo como uma fase de transição comunista nas últimas semanas, certo? Depois, gente, nós entramos em assuntos muito importantes, principalmente para você que vai prestar vestibular. Primeiro assunto de fundamental importância do entendimento de Marx, que nós vimos, está lá na aula 4, é a questão da mais-valia, certo? Vimos como esse conceito norteia grande parte das relações, certo? Mais-valia nada mais é do que, a grosso modo, o lucro gerado pelo trabalho e apropriado pelo empresário. Lembra disso? Farãozinho é aquilo que você recebe numa empresa, ou seja, mais-valia com uma diferença daquilo que você produz com aquilo que você recebe, certo? Recentemente, inclusive, gente, caiu em alguns vestibulares perguntas relacionadas a mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Vamos explicar isso. Marx ele divide a mais-valia, portanto, em duas categorias. A mais-valia absoluta, portanto, é aquela onde há aquela exploração direta do valor do trabalho. Por exemplo, quando o patrão precisa aumentar o seu lucro, o que ele vai fazer do trabalho? Ou vai forçar o seu aumento de produtividade, ok? Então, a mais-valia absoluta é aquela que ele retira direto do trabalhador, ok? Enquanto que a mais-valia relativa é aquela que vai existir com o desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, quando o patrão, digamos assim, troca o maquinário de uma empresa, ele aumenta a produtividade dessa empresa, mas não necessariamente isso se traduz em melhoria para o trabalhador, muito pelo contrário, porque muitas vezes isso significa um maior índice de desemprego, etc. Certo? Então, essa é a diferença básica entre a mais-valia absoluta, que é a mais-valia mais clássica, né? Aquela que age diretamente na relação do trabalhador ali no seu trabalho em si, e a mais-valia relativa é aquela alcançada através da maior eficiência, através do avanço tecnológico, ok? Beleza. Conversamos também, depois de falarmos sobre a mais-valia, certo? Por quê? Porque a mais-valia, gente, extrapola para nós a lógica do mundo, segundo Marx, que é a lógica da desigualdade social, a lógica da exploração, certo? A exploração tão presente no mundo do trabalho acaba, de alguma maneira, perpassando para a sociedade e para o mundo como um todo. Enquanto houver capitalismo no mundo, lembra disso? Para ele, sempre haverá explorados, exploradores, ricos e pobres. Ah, professor, você pergunta, se é tão fácil, se é tão claro e evidente fazer essa análise de que nós, trabalhadores, somos explorados, por que a gente não sai, portanto, derrubando a burguesia, transformando esse mundo? Aí entra aqueles dois conceitos básicos que sempre caem no vestibular. O conceito da alienação, lembra disso? Esse desenho do alien bonito, né? A alienação é quando nós não enxergamos a realidade efetivamente como ela é. Pois é o momento onde eu perco a minha consciência de classe proletária. Aí entra o outro conceito que nós trabalhamos, que é o conceito de ideologia, que nada mais é do que o sistema dominante de ideias. Né? E de onde vem esse sistema dominante de ideias de cada época? Para Marx, vem, obviamente, das classes dominantes. Então, olha que louco essa parada que acontece. Né? Não sei se você já parou para pensar. Primeiro, eu perco a minha consciência de classe proletária, certo? O que eu coloco no lugar?
uma falsa consciência de classe burguesa. Lembra que nós discutimos isso? Você, por exemplo, está estudando para quê? Para passar numa boa universidade, ou se você já está fazendo uma boa universidade, você está aí para quê? Para tentar mudar o mundo, transformar no mundo melhor? Ou, basicamente, você está aí para ganhar dinheiro? É aquele negócio. Quem é explorado, ele não pensa em romper com as amarras pesadas do capitalismo, vai dizer Marx. Quem é explorado, pensa em explorar. Certo? Ou eu sou subjugado, sou explorado e penso exatamente como aquele que me explora, certo? Essa é a questão da ideologia. Então, olha que interessante que acontece, gente. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Nós vivemos no capitalismo aqui, segundo Marx, basicamente, lá na questão da alienação, o que acontece? Nós começamos a viver única e exclusivamente para satisfazer minhas necessidades, certo? Está bem claro isso. O trabalho perde aquela importância, a minha vida em sociedade em si perde um significado maior. Então, estou vivendo para única e exclusivamente satisfazer minhas necessidades, ok? Só que no processo da alienação, eu perdi minha verdadeira consciência de classe, que seria a consciência proletária. E o que eu coloquei no lugar? Uma falsa consciência de classe burguesa. Ou seja, gente, você vive para satisfazer suas necessidades, mas você nem sabe se efetivamente essa é a sua necessidade. Ou seja, o capitalismo é uma máquina de moer os seres humanos. A vida perde muitas vezes o sentido dentro da lógica do capital se nós pensarmos através dessa perspectiva. Eu vivo para satisfazer as minhas necessidades, mas não necessariamente as minhas necessidades são minhas. Você mesmo. Quer prestar medicina, engenharia? Por que efetivamente? Porque é aquilo que realmente você faria caso a sua escolha não tivesse vinculada a uma questão financeira? Ou é aquilo que você faz dentro de um sistema que prega a liberdade, como o capitalismo, mas não necessariamente você é livre para ter suas escolhas? Essa é um ponto extremamente interessante para nós pensarmos a lógica marxista. Até porque, para Marx, só quando nós atingirmos o comunismo, lembra disso? Quando nós recebemos de acordo com a nossa necessidade, não de acordo com a nossa produtividade, é onde o ser humano vai poder ser efetivamente quem ele é. Onde nós poderemos desenvolver as nossas potencialidades criativas, algo que é impossível no capitalismo, segundo Marx, até porque eu nem sei se eu sou eu aqui, eu nem sei se aquilo que eu penso é fruto efetivamente daquilo que eu iria desejar, já que eu perdi a minha consciência de classe proletária. Interessante, né? Bom, vimos também nas nossas aulas ali a importância do saber científico, a questão da revolução proletária, que exatamente esse mundo só irá transformar, nós só vamos romper as amarras, né, dessa lógica da alienação e da ideologia segundo Marx, no momento em que houver a revolução proletária. E essa revolução só vai acontecer quando eu recuperar aquele conhecimento perdido lá com a revolução industrial, e esse conhecimento perdido só será retomado com o saber científico. Certo? Beleza? Agora, gente, falta nós conversarmos sobre dois temas muito importantes para nós fecharmos, pelo menos, um pedacinho só daquilo que Marx falava e fecharmos aquilo que demais cai sobre Marx nos vestibulares. O primeiro tema que nós vamos debater aqui é um pouco sobre o conceito geral de sociedade em Marx. Porque vocês lembram? Até agora nós vimos em todos os autores que nós estudamos a sociologia clássica até agora, Durkheim, Weber, nós vimos em todos eles como que funcionava aquela questão da relação indivíduo-sociedade. Lembra disso? Para Durkheim, por exemplo, é aquela história de que a sociedade molda o indivíduo, lembra disso? Aí tem a questão mecânica, orgânica, mas enfim, a grosso modo, tudo bem que isso pode se alterar de acordo com a solidariedade de determinada sociedade, mas a grosso modo é a sociedade que molda o indivíduo. Depois nós vimos que em Weber é quase que o oposto. O indivíduo tem a capacidade de transformar o coletivo em conceito de sociedade. Vimos isso muito presente, inclusive, na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, certo?
E Marx, gente, será que esse conceito é assim? A sociedade que molda o indivíduo que molda a sociedade? Será que é isso exatamente? Não, eu não consigo entender um sem entender o outro. Ou seja, homem e sociedade são conjugados concretamente a um momento histórico definido. Em outras palavras também, homem e sociedade, eles estão numa constante interação dialética. Então, eu não consigo entender o homem sem entender a sociedade, assim como eu não consigo entender a sociedade sem entender o homem. Ok? Então, gente, continuando, o que acontece? Eu preciso, para conseguir entender essa relação indivíduo-sociedade, eu preciso me aprofundar exatamente nessa questão do que acontece para transformar uma sociedade. Então, Marx vai dividir ali a sociedade em alguns conceitos diferentes, mas explico por quê. Marx, basicamente, ele dividiu a sociedade em infraestrutura e superestrutura, certo? Infraestrutura, tenho certeza absoluta que você já ouviu falar isso diversas vezes por aí. Infraestrutura, eu costumo dizer que são as bases materiais, concretas da sociedade, certo? A produção, a organização econômica, a produção, seja que seja, ok? E superestrutura, o que é? É que nem aquela piada lá que seu professor de física contava, tinham dois mercados voando, um olhou para o outro e falou, olha, o mercado não voa. Ah, mas eu sou supermercado, um caiu, o outro não. É isso que é superestrutura? A estrutura que voa? Não. Claro. Superestrutura, se a infraestrutura são as bases materiais, eu pergunto, a sociedade ela vai ser fundamentada e formada única e exclusivamente pelas suas bases materiais? Não. Tem uma série de bases abstratas que compõem uma sociedade também. Por exemplo, as normas jurídicas, comportamentos sociais, basicamente a ideologia que eu citei ali atrás. Então, de maneira bem resumida, infraestrutura, bases materiais da sociedade, superestrutura, bases abstratas, certo? E o que Marx está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, infraestrutura e superestrutura, eles estão interligados numa constante interação dialética. Ou seja, se a infraestrutura de uma sociedade fica de maneira profunda, o que acontece? A superestrutura dessa sociedade vai se alterar também. E a relação do indivíduo com a sociedade, como é que fica nessa? Óbvio que vai modificar também. Ou seja, existe como eu mudar a infraestrutura de uma sociedade, mudar suas bases materiais e continuar com as tratas de antes, por exemplo, eu transformei o sistema produtivo feudal no sistema produtivo industrial, só que a partir de agora eu continuo pensando da maneira que eu pensava no período feudal? Não, uma está vinculada à outra. E nós, seres humanos, nos transformamos de acordo com a infraestrutura e superestrutura se transformam. Isso que significa afirmar que eles estão em constante interação dialética. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem algumas interpretações em relação à infraestrutura e superestrutura de Marx, ok? Eu tenho certeza que você já viu bastante, aí quem gosta de assistir videoaula, pega aula de cursinho vestibular e tal, muitos usam aquela metáfora de edifício. O que é a metáfora de edifício? É a ideia de que a infraestrutura se sobressai à superestrutura, certo? Aquela ideia de que, olha, primeiro vem as bases materiais para depois vir as bases abstratas, ok? Só que não necessariamente essa é uma visão unânime dentro das ciências sociais na ótica de Marx. Aliás, Marx é muito criticado por muitas pessoas justamente por essa questão de que esses caras afirmam de que Marx deu valor único e exclusivamente para a questão econômica, mas não de Marx, ou seja, essa distinção que muitos utilizam entre infra e superestrutura de maneira extremamente determinista, de que a infraestrutura é mais importante que a superestrutura, não é absoluta. Isso que eu quero dizer para vocês. É óbvio que o sistema de produção é batata. Quando o modo produtivo se transforma, tudo se transforma também. Isso é claro e absoluto em Marx. Porém, essa ideia de que é só a infraestrutura que influencia a superestrutura vem, na realidade, de uma leitura. Eu prefiro muito mais essa interpretação de que eles estão em constante interação dialética. Porque se houver
uma alteração profunda da superestrutura, a infraestrutura também irá se alterar e vice-versa. E, óbvio, se o modo de produção romper, trocar, aí vai mexer tanto com a infraestrutura quanto com a superestrutura e, óbvio, com a nossa relação do indivíduo com a sociedade, ok? Então, digamos assim, que a perspectiva de Marx sobre a relação indivíduo-sociedade é um pouco mais complexa do que afirmar, é só o indivíduo que molda a sociedade ou só a sociedade que molda o indivíduo. Não, envolve todos esses conceitos citados aqui, e conceitos esses que costumam cair bastante no vestibular: infraestrutura, superestrutura e interação dialética. Ok? Espero que tenha ficado claro que é cada um, que você tenha a capacidade de conseguir interpretar e refletir sobre esses conceitos aqui ditos. Outra coisa... só antes, então, essa pirâmide azul aqui, digamos assim, é como muitas pessoas mostram a questão da infraestrutura e superestrutura. Quase que só a infraestrutura que, digamos assim, dá as caras para a superestrutura. Eu prefiro uma leitura como este do lado aqui. Superestrutura e infraestrutura, portanto, nesta constante relação dialética, um influenciando o outro. Certo? Aí, gente, para fechar, o último conceito que é muito importante nós falarmos em Marx está relacionado à classe social. Por que eu vou abrir um pequeno parênteses? Eu já falei bastante sobre classe social ao longo da aula, então você sabe que classe social é um conceito muito importante para Marx, certo? Mas antes eu pergunto para você, o que é classe social para você? Responde aí. Eu tenho certeza absoluta, vocês já falando das mais diversas maneiras. A classe social está ligada à questão econômica. A, B, C, D, E. Eu sempre vejo assim no jornal, certo? Ou alguém confunde classe social com categoria. A classe social tem, sei lá, tem os professores, os comerciários, os bancários, os metalúrgicos, é isso? Bom, a definição de classe social sob a perspectiva econômica ou de renda é muito comum de nós vermos por aí. Só que Marx vai dizer: esse não é o conceito de classe social. Aliás, esse conceito de classe social serve para nos confundir. Certo? Então, eu vou falar para você uma história hipotética. Então, imagine, nós temos duas pessoas diferentes, tá? Duas pessoas que se formaram na mesma escola, bonitinho, tá? Um depois teve vários percalços na vida, não conseguiu, sei lá, terminar a faculdade e tal, e outro foi tendo oportunidade de muito sucesso, ok? Aí, essa pessoa de sucesso chegou a um cargo de gerência muito alto numa empresa, enquanto que a outra pessoa, infelizmente, por várias questões, não necessariamente conseguiu atingir o sucesso financeiro desse. Ele pode ter outro tipo de sucesso, tá? Estou falando questão de renda. E ele trabalha, digamos assim, num cargo muito baixo nessa empresa. Pergunto, esses dois pertencem à mesma classe social? Para a perspectiva de Marx, sim, certo? Porque ele vai dividir basicamente em duas classes sociais fundamentais, que é a burguesia e o proletariado. Ele vai dizer, olha, o que vai definir o que é classe social, o que é? É a relação de produção, onde você está inserido no sistema produtivo. Ou você é dono ou você não é. Ou você é dono do processo produtivo, ou você é burguês, ou você é proletário. Aliás, diz Marx, um dos maiores questões que confunde o trabalhador no mundo é isso, porque eu não me enxergo como pertencente à mesma classe social do que o cara que está do meu lado. Se ele recebe mais ou se recebe menos, não interessa, você é proletário. O que vai definir, portanto, para Marx, a classe social é onde você está inserido nessa relação de produção. Você é o dono da empresa? Não. Então você é proletário. Você é, ok, você é o burguês. É isso que Marx está dizendo. Tanto que ele termina o Manifesto Comunista com aquela famosa frase: trabalhadores do mundo, univos. É nessa ideia. Porque se eu divido ou por categoria ou por faixa de renda, eu não enxergo o meu próximo como pertencente à mesma classe social. Isso dificulta bastante o processo que nós falamos lá atrás, do que eu readquirir a minha consciência de classe proletária. Então, para Marx, classe social é isso: burguês, proletariado. Óbvio, nós temos algumas exceções, como, por exemplo, pequena burguesia. Professor, meu pai é um profissional liberal. Onde se encaixa, então?
Ele vai dizer, ó, existe a pequena burguesia, como o Marx vai trabalhar mais ou menos na classe média, aquele cara, ali, às vezes ele é dono do seu próprio negócio, é muito mais comum hoje, aliás, do que quando o Marx está escrevendo, só que não necessariamente ele é um grande burguês, um grande proprietário. O Marx vai definir esse cara como pequena burguesia. Muitas vezes ele nem é dono do seu próprio negócio, alguns é. Só que ele vai se sentir muito mais próximo da burguesia do que do proletariado. Ele vai ter muito mais afinidade com o burguês do que com o trabalhador. Até o trabalhador tem mais afinidade com o burguês do que o trabalhador, por que o pequeno burguês não teria? Temos ainda a questão camponesa, né, que é muito debatida em Marx, né? O campesinato ainda vem como um reflexo do período feudal para Marx, aí está mais próximo dos proletários, mas enfim, as duas classes sociais principais para Marx, entendam isso, é burguesia, proletariado, certo? E isso vem devido à lógica da relação de produção capitalista, que inviabiliza qualquer tipo de igualdade no sistema capitalista. Então, se um dia você acordar num sistema de plena igualdade, onde todos têm a mesma oportunidade, você não está acordando no sistema capitalista, certo? Meritocracia não existe no capitalismo segundo Marx. Alguns têm muito mais benefícios e oportunidades, e outros não. Pois é a desigualdade, é a exploração que movimenta o sistema capitalista, ok? Então, cada um tem um caráter muito definido hoje no capitalismo. Burguesia. Qual que é o caráter da burguesia hoje? Explorar para acumular capital. O caráter do proletariado para Marx é a classe potencialmente revolucionária. Então, potencialmente falando, lembra que nós debatemos aquela questão das contradições lá atrás, são os proletários que poderão excluir o capitalismo quando suas contradições explodirem, ok? Ou seja, gente, só existe burguês porque existe uma massa de proletários. Só existe o proprietário porque tem uma massa daqueles que não possuem propriedade. Ou seja, burguesia e proletariado hoje vivem, inclusive, uma relação de dependência. Lembrando que, para Marx, o proletário, o trabalhador, é uma contradição do próprio sistema do capital, pois ele nasceu dentro do capitalismo. Por que eu digo isso? Para fechar a aula de Marx com essa citação que ele diz. Por dentro da Revolução Burguesa começa a formar-se a Revolução Proletária, ou seja, o proletário nasceu dentro da Revolução Burguesa porque ele nasceu com a consolidação do capitalismo. E é a burguesia mesmo, a Revolução Burguesa, que está criando a sua própria contradição, ok? Então, gente, burguesia e proletariado, ambos são classes sociais extremamente revolucionárias, porém antagônicas. Ah, professor, como você fala que a burguesia é revolucionária? Você não acabou de falar o contrário? Sim, mas a burguesia teve um papel revolucionário gigante na história. Foi exatamente a transformação do feudalismo para o capitalismo. Lembra disso? A burguesia era a contradição do sistema feudal. Hoje, a burguesia tem outro papel e outra função na sociedade, segundo Marx. E cabe ao proletário a função de revolucionar o mundo hoje. Ok? Espero que tenha ficado mais claro, tentei dar uma retomada de alguns conceitos para nós fecharmos aí, infelizmente, com a nossa última aula de Marx. Ok? Espero que você tenha gostado. Aquele abraço. Tchau.